De novo, agradeço a sua participação aqui no canal Tribo dos Santos. Agora, com um tema grave. O espectro de Paulo e o de Pedro são aversos, discriminam e oprimem a mulher e as gays. Paulo, o anticristo, era indiscutivelmente doente psíquico, fanático e homofóbico. Esse tipo oposto ao Cristo tem aversão e despreza o sexo, a mulher de modo geral, e recomenda ao homem desprezar a própria esposa. Neste sentido, ele diz: os que têm mulher vivam como se a não tivessem. Na verdade, o tipo oposto do mensageiro da Boa Nova quer que todo homem seja celibatário. Paulo mortificava o seu corpo físico através de instrumentos de silício e subjetivamente recalcava o sentimento de amor, o desejo e a pulsão sexual. Neste sentido, Paulo não se enquadra bem como um mero machista, senão a um nível mais profundo, que chega às raias do nível insano da moral e respectiva ideologia patriarcal, as quais se encontravam fundamentadas nas ideologias religiosas hegemônicas judaicas, a doutrina dos fariseus e a dos saduceus, até dos essênios, os quais formavam o bloco ideológico judeu. Esse nível insano de moral e da respectiva ideologia patriarcal foi restaurado por Paulo a um nível mais profundo de machismo, que consiste em resquícios da ideologia patriarcal, e representou um significativo retrocesso no campo das relações entre os gêneros, masculino e feminino. O referido retrocesso teve origem com a contra-revolução desencadeada por Paulo, a fim de conter o avanço no âmbito das relações entre os gêneros do movimento igualitário, antidiscriminatório e libertário desencadeado pelo Jesus histórico e prosseguido por seus genuínos apóstolos e também pelos sucessores desses apóstolos. Nesse nível mais profundo de machismo, podemos considerar, sim, Paulo de Tarso como um maligno e doentio porco chauvinista, cujo modelo de igreja hierarquizada e autoritariamente centralizada e a respectiva doutrina inventada e desencadeada por ele, subsequentemente foram herdadas pelas religiões católica, ortodoxa, maometana, protestante e evangélica. Desse modo, o espectro de Paulo restaurou e vem mantendo os retrógrados valores morais e a ideologia patriarcal que estavam inseridos na doutrina religiosa, tanto dos fariseus como dos saduceus. Paulo era um fariseu. Se não, vejamos o que o anticristo diz. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, referindo-se a um dos seus ideólogos, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma, pois queria que todos fossem como eu. Julgo, pois, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Não está casado, não procures mulher, mas se queres casar-te, não pecas. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. O que importa é que os que têm mulher vivam como se a não tivessem. Está lá 1 Coríntios 7,
26, 27. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Está lá 1 Coríntios 9, 27, confirmem. Ao contrário de Paulo de Tarso, que tinha aversão às mulheres e aos belos cabelos femininos, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Veja lá isso em João 11, 5a. E adorava os longos, belos e perfumados cabelos de Maria. Cabelos com os quais esta mulher amada por Jesus, então, enxugara os pés do mestre do amor, pois ela os houvera untado de valioso perfume. Desse modo, Maria quis demonstrar para todos os presentes que o seu intenso amor a Jesus correspondia ao amor que Jesus lhe dedicava. Essa Maria era talvez a mesma Maria Madalena, que demonstrava amar muito, acompanhava e cuidava de Jesus, junto de outras mulheres, notadamente a outra Maria, ou seja, a tia de Jesus, e mãe de Tiago, o menor, e de José. Era acompanhada também da mãe de Tiago, o maior, e de João, são filhos de Zebedeu. Está lá em Mateus 27, 55, 56, 61, João 19, 25. Todas essas mulheres, obviamente, também amavam muito Jesus. Além da Maria, mãe de Jesus, no Novo Testamento, aparece diferentes mulheres também chamadas Marias, e outras anonimadas, que se relacionavam demonstrando intenso amor e ou gratidão a Jesus. A Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ressuscitado por Jesus, que perfumara os pés de Jesus e os enxugara com seus longos e belos cabelos. A outra Maria, pecadora, inanimada, que em Lucas também perfumou, beijou e ainda derramou lágrimas sobre os pés de Jesus e as enxugou com os seus longos e belos cabelos, detestados por Paulo. Havia também a Maria Madalena, da qual Jesus tirou 7 demônios. A Maria Madalena, que desde a Galileia vinha, entre outras mulheres, seguindo e servindo Jesus, e que junta a Maria, mãe de Tiago e de José, foram, segundo o Evangelho de Mateus, as primeiras a verem um Jesus ressuscitado, o qual lhes incumbira a missão de comunicar a ressurreição e o encontro na Galileia aos seus principais discípulos. Havia também a Maria Madalena, que junto da mãe de Jesus, da irmã da mãe de Jesus, também chamada Maria, e de João, então testemunhado o último desejo de Jesus na cruz. Ele incumbiu João da missão de cuidar da sua mãe. A mesma Madalena que foi, segundo o Evangelho de João, a primeira a ver, só ela, o Jesus ressuscitado, o qual lhe incumbira a missão de inspirar coragem e comunicar ao discípulo a ressurreição. Conclusão, é relativamente irrelevante se algumas das diversas mulheres chamadas Maria e outras anonimadas que aparecem nos textos do Novo Testamento, na realidade eram ou não pessoas distintas, pois os textos pertinentes não dão margem para muita clareza. O importante é que o Jesus histórico tinha muito amor para dar e amava a mulher em geral e, de modo singular, determinadas mulheres, ao exemplo de Marta e sua irmã Maria, notadamente esta, conforme consta lá em João 11:33, cuja recíproca era verdadeira,
conforme ela demonstrou ao ungir os pés de Jesus e os enxugar com os próprios cabelos. Jesus amava, deu uma singularidade diferente, sua companheira, que o assistira até mesmo depois de morto, e ainda na condição de ressuscitado. Jesus amava singularmente mesmo determinados homens, ao exemplo de Lázaro e de João Evangelista, que se chama o discípulo que Jesus amava. Ele repete isso fartamente, confira lá João 13, 23, 19, 25, 26, 20, e vai por aí afora. Pedro tinha convicções idênticas às de Paulo de Tarso, o anticristo, no sentido de discriminar as mulheres. Nas reuniões que o mestre dirigia para preparar a liderança do movimento revolucionário que estava desencadeando, Pedro demonstrava ostensivamente a sua discriminação contra a mulher, combatendo o próprio Mestre Jesus, o qual defendia ardorosamente as mulheres, ao exemplo de Maria Madalena, mulher destemida, que atuava analogamente ao homem, dotado de conduta individual, autoclarificada, autodirigente e de consciência social crítica e transformadora da sociedade podre e violenta da época. Modelo de conduta essa que Pedro era desprovido. O mestre, e por isso ele criticava, o mestre criticou a conduta de qualquer alguém que espera de modo morto, entre aspas, ou seja, o indivíduo passivo e alienado, que o reino dos céus caia e adentre na sua cabeça. Em oposição ao signo morto, Jesus emprega o símbolo vida, que significa a conduta individual autoclarificado, autodirigente e dotada de consciência social crítica e transformadora, o indivíduo atuante. Enfim, Jesus critica tanto o tipo de mulher como o de homem, que espera, entre aspas, de modo passivo e morto, entre aspas, alienado, que o reino dos céus caia e adentre na sua cabeça e na sua vida. Ao contrário deste tipo de gente, o mestre defendia as mulheres, mas aquelas que atuassem ao exemplo de Maria Madalena, de modo combativo, crítico e transformador, em prol do modelo de formação social propugnado pelo mestre, ou seja, justo, fraterno, igualitário, radicalmente pacifista e descentralizado, núcleos descentralizados, independentemente do gênero. Jesus se contrapunha ao ser humano do tipo pedra morta, que é exemplificado na pessoa do Simão Pedro. Por isso ele botou esse nome de Pedro, pedra. Porém, Jesus defendia o ser humano resoluto, do tipo vida entre aspas, ao exemplo de Maria Madalena. Tomé fez questão de deixar registrado para a posteridade a postura sórdida de Pedro, que, ao exemplo de Paulo de Tarso, o anticristo, discriminava as mulheres. Jesus reconhece que as capacidades da mulher são iguais às dos homens e defende a independência, a igualdade de direitos e de participação ativa da mulher na sociedade. Nesta direção, ele atuava contra os odiosos machistas, adeptos da ideologia patriarcal, a exemplo de Pedro e de Paulo, que discriminavam a mulher. Na verdade, o sentido original da doutrina de Jesus e sua prática que guiam a mulher na direção dessas igualdades. Vejamos o texto citado por Tomé.
Perguntaram-lhe ao mestre os discípulos: quando virá o reino dos céus ou do Pai? Jesus respondeu: não é pelo fato de alguém estar à sua espera que o verá chegar. Nem será possível dizer: está ali ou está aqui. O reino do Pai está espalhado por toda a terra e os homens não o veem. Disse-lhe Simão Pedro: Maria Madalena deve afastar-se do meio de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu-lhe Jesus: eis que hei de guiá-la para que se torne homem. Ela também virá a ser um espírito vivo, semelhante a vós, homens. Com efeito, toda mulher que se fizer homem entrará no reino de Deus, sim. O queixume invejoso de Pedro, dirigido não só contra a mulher, mas contra o casal, Jesus e Maria Madalena, obviamente evidencia, por um lado, que Maria tanto era assídua como atuante ao lado de Jesus, e junto aos 12, o que Pedro não gostava. E por outro lado, que assim ela se destacava das demais mulheres, as quais tinham seguido Jesus desde a Galileia para os servir, como o Mateus nos informa lá em Mateus 27, 55, 56. Não foi à toa que os primeiros padres, entre porcos embebidos da ideologia patriarcal, consideraram o evangelho de Tomé como heresia e apócrifo, e ainda queimaram todos os seus exemplares, quando esses porcos estavam forjando de modo arbitrário o cânone da igreja, de modo que mais se adequasse à perspectiva chauvinista. Na verdade, Maria Madalena pode ser concebida, malgrado Pedro, como a 13ª apóstola de Jesus, além de ser sua amante e companheira, a qual partilhava com Jesus a mesma localização social da categoria de pensamento objetivo ou desprovido de prenoções e de preconceitos. E o mesmo grupo de referência, esses dois conceitos importantes que é preciso ser conhecido, os quais eram constituídos de publicanos, prostitutas e devassos, e onde tanto Jesus como Maria Madalena eram integrantes. Categoria de pensamento esse que, além do publicano Mateus, também chamado Levi, e do discípulo que Jesus amava, João Evangelista, os demais discípulos tinham dificuldade de entender e de aceitar, mas que Jesus podia confidenciar com Madalena. Em razão dessas trocas confidenciais, os discípulos mais obtusos, Pedro, André e outros, tanto invejavam as intimidades entre Jesus e Madalena, como não acreditavam nos conteúdos dessas confidências. Em razão do grupo de referência dele ser outro, era um pescador e outras coisas assim. Conforme consta no Evangelho de Maria, Miriam de Magdala, diz lá no Evangelho de Maria: Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Diz-nos as palavras que ele te disse, das quais não tivemos conhecimento. Indignado, Pedro estava indignado. Maria disse alguma coisa. André então tomou a palavra e dirigiu-se aos seus irmãos: o que pensais vós do que ela acaba de contar? De minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim. Este pensamento difere daqueles que conhecemos. Pedro ajuntou, eles eram irmãos: será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher, sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos
escutarmos todos essa mulher? Devemos? Será que ele, o mestre, verdadeiramente a escolheu e a preferiu a nós? Levi, ou seja, Mateus, tomou a palavra. Pedro, tu sempre foste um irracível. Vejo-te agora de encarniçar contra a mulher, como o fazem nossos adversários. Pois bem, se o mestre tornou-a digna, quem és tu para rejeitá-la? Seguramente o mestre a conhece muito bem. Ele amou mais que a nós. Encerra aí o título do Homero. Não, continua. Arrependamos-nos. Tornemos a ser humanos na sua inteireza. Também no Evangelho de Filipe, este apóstolo atesta a relação amorosa entre Jesus e Maria Madalena. Diz ele, Filipe, em seu Evangelho: o Senhor amava Maria mais que todos nós, discípulos, e a beijava na boca frequentemente. Os outros discípulos viram-no amando Maria e lhes disseram: por que a amas mais que a todos nós? O Salvador respondeu dizendo: como é possível que eu não vos ame tanto quanto a ela? 3 andavam sempre com o Senhor, diz Filipe: Maria, sua mãe, e sua irmã, e Miriam Magdala, que é como a chama sua companheira, porque Miriam é sua irmã, sua mãe e sua companheira. Maria Madalena e a outra Maria, tia de Jesus, cuidavam do mestre, sim, até mesmo depois da crucificação, e foram as primeiras a vê-lo ressuscitado, conforme Mateus esclarece. Jesus incumbiu-lhes, então, a importante missão de encorajar os 11 principais discípulos, que estavam com medo dos judeus, abatidos e hesitantes diante da crucificação do líder. Jesus as incumbiu também da missão de comunicar o encontro com Jesus na Galileia. Está lá em Mateus 28, 1:10, João 20, 1:18. Na Galileia, onde ele demonstrou diante dos 11 haver ressuscitado. E também lhes infundiu o Espírito Santo, os incumbiu em nome do Pai, Criador, do Filho e do Espírito Santo do Criador, da sublime missão de cristalizar o revolucionário movimento igualitário, fraternal, radicalmente pacifista, libertário e descentralizado, e expandi-lo para todas as nações. Mateus 28, 18, 20 e mais. O espectro do tipo oposto do mensageiro da Boa Nova tem aversão às mulheres e aos belos cabelos femininos. O espectro de Paulo o Anticristo quer que a mulher seja humilhada, submissa ao homem e muda, ou seja, que não tenha participação ativa, nem iniciativa na vida social. O tipo oposto do mensageiro da Boa Nova, Paulo, exige que a mulher esconda a beleza natural, cobrindo-a com a mortalha do véu, a exemplo das burcas, as burcas impostas por sacerdotes muçulmanos às suas mulheres, ovelha e robô. Nessa direção, Paulo emprega de modo sofisticadamente mentiroso o nome Cristo, pois com Tomé vimos que o Jesus histórico preconizava, ao contrário de Pedro, uma mulher tão revolucionária quanto possa ser um homem. Vamos ao texto em tela. Paulo Anticristo dizendo: mas quero que saibas que
Senhor de todo homem é Cristo. Senhor da mulher é o homem. Toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberto a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor. Porque é como se estivesse com a cabeça rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que cubra com o véu. A mulher é o reflexo do homem. Por isso, a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre a cabeça, por causa dos anjos. Que anjos são esses? Está lá em Coríntios 11, 3:10. Essa asneira de Paulo. No trecho a seguir, o tipo oposto do mensageiro da Boa Nova emprega também de modo sofisticadamente mentiroso a expressão em todas as igrejas dos santos, em alusão à genuína igreja dos verdadeiros apóstolos, Tiago Menor, João, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, ou seja, a igreja de Jerusalém. Pois já vimos com Tomé que Jesus histórico preconizava, ao contrário de Pedro, uma mulher tão revolucionária quanto possa ser um homem, e que em todas as igrejas dos santos, esses verdadeiros apóstolos seguiam fielmente e davam continuidade o sentido original da doutrina do mestre do amor. Então diz lá, como em todas, Pedro, como em todas as igrejas dos santos, corrigindo Paulo, as mulheres estejam caladas nas assembleias, não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para a mulher falar em assembleia. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Em muitos casos seria incoerente a mulher permanecer muda em assembleias, na vida social, pois, segundo dados do IBGE, censo de 2010, as mulheres são, no Brasil, mais instruídas que homens e ampliam o nível de ocupação. Na verdade, o objetivo último da doutrina discriminatória contra a mulher proposta por Paulo de Tarso e abraçada por todos os sacerdotes, por políticos, por juristas, empresários, etc., enfim, pelos homens em geral, certamente está escrito numa dimensão mais arraigada e profunda de machismo. Trata-se do machismo que atinge ao nível religioso de formulação de valores retrógrados e discriminatórios contra a mulher, os quais Paulo atribui falsamente a Deus e a Jesus. Essa doutrina consiste em resquícios da ideologia patriarcal, da histórica desigualdade e da discriminatória posição de subordinação da mulher. Ela foi inventada e reproduzida pelos teólogos e sacerdotes e inculcada na ovelha robô masculina. Por um lado, como meio de moldar a conduta individual, dominar ideologicamente, controlar, mobilizar socialmente e explorar economicamente essa ovelha robô masculina. E por outro lado, para criar a possibilidade dessa ovelha masculina tentar proceder de igual modo opressor sobre as mulheres com as quais lida. O sacerdote inculca a tal doutrina na ovelha robô feminina, por um lado, com os mesmos objetivos de moldagem de conduta, dominação
ideológica e exploração econômica. E por outro lado, para induzi-la a ser submissa e explorada pelo homem. Pois essa doutrina está voltada também para reiterar a ainda existente desigualdade de salários e de oportunidades de ascensão a postos mais qualificados e coisas do gênero, na atualidade como era naquela época. Uma importante ressalva pertinente ao tema em questão deve ser colocada. Essas e outras asneiras são divulgadas de modo sistemático e efusivo. Sistemático e efusivo. Pois teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos divulgam essas todos os dias em diversos períodos do dia, diante do público, em templos. Essa divulgação vem sendo feita também através da leitura recomendada por sacerdotes e transmitidas através da TV, do rádio, da internet e diversos meios de comunicação. Imagine o maligno, discriminatório e poderoso efeito que pode produzir todas essas asneiras inventadas por Paulo, um teólogo e sacerdote doente psicologicamente, o tipo oposto do mensageiro da Boa Nova. Essas malignas asneiras discriminatórias podem contribuir na moldagem tanto do modo de pensar como de se conduzir objetivamente, de homens em geral e mesmo de mulheres. Com certeza, o modo de pensar e a respectiva doutrina elaborada por Paulo o Anticristo, quanto inculcados pelo sacerdote no entendimento da ovelha robô masculina, então pode induzir essa ovelha a assimilar e reproduzir o correspondente modo de pensar e de se conduzir que tal doutrina instrui, o modo que tal doutrina instrui. Pode contribuir, assim, que a ovelha robô masculina esteja propensa a se conduzir de modo violento e assassino contra a mulher e gays, em determinados contextos eventuais propícios a tais tipos de conduta violenta. Note que tais asneiras malignas durante 2000 anos vêm sendo repetidas todos os dias nas milhares de igrejas, encontros religiosos diversos, malignas asneiras discriminatórias essas que foram de modo arbitrário selecionadas e inseridas no cânone da igreja por antigos padres doentes psicologicamente e seguidores do tipo oposto do mensageiro da Boa Nova. Em razão disto, tais asneiras estão inseridas no Novo Testamento, na Bíblia, que quanto às asneiras em tela, nada tem de sagrada. Além de serem publicadas nas malditas e diabólicas epístolas paulinas que estão inseridas no Novo Testamento, as referências asneiras também aparecem nas entrelinhas de milhares de livros de autores seguidores de Paulo Anticristo. Milhares de livros que são publicados pelas muitas editoras católicas, protestantes, evangélicas, muçulmanas, ortodoxas, anglicanas, kardecistas e outras, que são controladas precisamente por teólogos e sacerdotes seguidores do tipo oposto do mensageiro da Boa Nova. Das mais diversas religiões, diversas pseudo-cristãs. Malignas, asneiras, discriminatórias essas, divulgadas nas muitas rádios,
emissora de TV, cinema e mesmo na internet, em espaços controlados pela corja sacerdotal pseudo-cristã. Uma outra ressalva. O link do texto referente à presente palestra está inserido no seu resumo, logo abaixo deste vídeo. Nesse texto constam os nomes dos autores e respectivos livros que utilizamos como referências bibliográficas e mais diversas outras informações. De passagem, lançaremos em breve um livro com o título Os Amores Eróticos de Jesus e como subtítulo A Doutrina Religiosa de Paulo, a mais sutil e poderosa incitação da violência contra a mulher e gays. Gays, entre aspas, porque, vamos dizer, contra os diversos segmentos sociais agrupados sob a sigla LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Nesse livro, além do tema aqui abordado, também mostraremos um capítulo com dados estatísticos comprobatórios da correlação entre, de um lado, o aumento da violência e homicídios de mulheres e gays, e do outro, o aumento do número de teólogos e sacerdotes fundamentalistas pseudo-cristãos. E mais, mostraremos a esfera da sociedade civil como importante e estratégica, eficaz e diversificado campo de luta para a emancipação da mulher e das gays. Campo de luta que viabiliza atuar, além da defensiva, também tomar a iniciativa e atacar pacificamente, através de esclarecimentos pertinentes, debates de ideias, etc., os defensores da falsa moral. Explicaremos duas importantes noções para entendermos o Novo Testamento: a localização social do pensamento e o grupo de referência. E confrontamos, de um lado, determinados aspectos da categoria de pensamento pertinente à localização social e grupo de referência do Jesus histórico, que eram constituídos de publicanos, prostitutas e devassos. E do outro lado, a contemporânea localização social e o respectivo grupo de referência constituído de ativistas LGBT, de membros de organizações feministas, de prostitutas e dos publicanos modernos. Os publicanos modernos, os quais incluem muitos policiais civis, militares e juízes que lutam contra a guerra do tóxico, ou melhor, contra a discriminação, contra a criminalização e o genocídio dos mais pobres e de policiais. A localização social e grupos de referência de Jesus eram criticados pelo bloco ideológico judeu, constituído de teólogos e sacerdotes fariseus e saduceus, e os falsos moralistas daquela época. Analogamente, os teólogos, sacerdotes e falsos moralistas contemporâneos criticam a localização social e grupo de referência que é constituído de ativistas homossexuais, LGBT, de membros de organizações feministas, de prostitutas e dos publicanos modernos. Por fim, poremos em foco Jesus e o discípulo que Jesus amava. Aguardem esse livro. Voltemos ao tipo oposto do mensageiro da Boa Nova. Paulo é um ideólogo nojento,
E o conteúdo de suas malditas epístolas é asqueroso, mas temos que tocar nelas e nele. A título de denúncia, o espectro de Paulo acha que a beleza do corpo feminino deva ser dissimulada através de vestimenta apropriada para esse fim, isto é, vestimenta não feminina. Ele não quer que a mulher, a exemplo da freira, demonstre, ensine, ter, em muitos casos, mais capacidade e conhecimento que homens. E que permaneça em silêncio profundo, quando esteja assistindo ou envolvida de algum modo em debate. O anticristo presume que a mulher é, por natureza, uma perdida. Ao afirmar no texto que vamos falar, contudo, ela poderá salvar-se. Nisto ele se baseia em argumentos chulos, referindo-se a signos e alegorias, Adão e Eva, e as relações entre estes, expostos lá no livro Gênesis, cujo significado desconhece. Vamos ao texto. Dito por Paulo Anticristo. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e seriedade. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permito a mulher que ensine, nem que se arrogue a autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio, pois primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva, e não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher, que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Está lá 1 Timóteo 2,9. O doentio, tipo oposto do mensageiro da Boa Nova, não poupa nem a mulher viúva. Ele quer que ela morra, entre aspas, em vida, isto é, que recalque o desejo do prazer sexual e outros. Deriva daí, talvez, a adoção da antiga tradição grego-romana da mortalha negra, recomendada à viúva. Por sacerdotes seguidores da doutrina pseudo-cristã de Paulo, o anticristo, como sinal de luta. Ele deve ter recomendado essa adoção. Diz lá, mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevere noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Isso está lá 1 Timóteo 5:6. Obrigado pela atenção e se inscreva em nosso canal Tribo dos Santos. Justiça e paz para todos nós.